Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite! Estamos de volta com mais uma edição do programa Mundo da Criança, primeiro programa de 2016. E olha, muita coisa mudou aqui, hein? Os meus cabelos, os dias, os cabelos do Francisco também tudo já não são mais melhor. Tudo para melhor, já não são mais, já está mais, tá bem mais branquinho, né? E estamos aqui para mais um ano, se Deus assim permitir, com o programa O Mundo da Criança, trazendo muita informação para você, mamãe, para você, papai, e em especial, claro, para as vovós, que são o nosso público-alvo no programa O Mundo da Criança. Afinal de contas, a avó faz programa para avós, não é? Não é? Muito boa noite, doutor. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Como o Marcos bem mencionou, é o primeiro programa do ano de 2016 e, graças a Deus, nós estamos aqui. E, aliás, muito felizes, porque podemos falar sobre crianças, sobre os nossos filhos, podemos falar sobre a saúde dos nossos filhos. E hoje nós temos um assunto atual, eu creio assim, muito importante. Marcos, nós vamos falar sobre o Zika vírus, o Aedes aegypti, enfim, toda essa conotação que nós estamos vivendo nesse final de 2015, já 2016. E eu diria assim para você que nessa pequena carreira de médico eu nunca me senti tão sensibilizado e diria até preocupado com o assunto de saúde pública como esse vírus que está atingindo a população do Nordeste, mas no total aí de 22, 24 estados, vários países, e realmente uma preocupação muito grande com as crianças, porque a consequência, essa menção da microcefalia causada por esse vírus realmente preocupa. E você sabe que a gente tem um pouquinho de experiência em relação a essas crianças e realmente é uma dificuldade muito grande ter filhos, ter uma situação que você possa viver com uma criança com microcefalia. E nós estamos assustados com o número de casos que estão surgindo e as publicações, nós vamos discutir como é que isso tem acontecido. Então realmente nós queremos trazer um pouquinho de informação a você, telespectador. Uma informação que possa motivá-lo, que possa alertá-lo, que possa levar a todos nós a uma ação contundente contra esse vírus, mais especificamente contra o elemento que transmite ele, que é o mosquito Aedes aegypti. Pois é, eu diria até assim, né? A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos, porque realmente a gente falou tanto da questão do mosquito, do combate, e eu chamo a sua atenção em casa, como chamo a minha também aqui, quando não falo só para você, falo para mim também, porque realmente a gente peca e pecou muito até aqui com relação à atenção ao mosquito, né? A gente levou, como diz no popular, a galega, né? Você foi levando, empurrando na barriga, e com a barriga não, deixa, fulano vê, tá bom, Beltrano vê, Ciclano não precisa ver, eu também não vejo, tudo bem, e o resultado é esse. E não adianta a gente pensar que não é isso, porque se não houvesse o mosquito não haveria doença, né? Quanto menor a incidência do mosquito, menor a incidência de doença, porque não tem outra forma de pegar a doença, o Zika vírus ou a dengue, não for pelo Aedes aegypti. Pelo menos até agora, né, a natureza não aprontou nenhuma a mais. É o mosquito, o adversário para a gente derrotar, chama-se mosquito Aedes aegypti, e é ele que nós temos que combater. Então,
que ponto chegamos é exatamente isso, a ter uma doença agora instalada no nosso país, né, com proporções, eu diria, desconhecidas, mas o doutor vai falar um pouco sobre isso hoje. Até assustadoras, né, Marcos, em termos de números, né? Mas o que eu diria assim para você, a população realmente tem o seu grau de responsabilidade para com o fato, né? Mas, Marcos, nós somos consequências, sabe, de um governo, de uma situação que gera as nossas vidas, que gera os padrões que nós vivemos, que infelizmente ao longo dos anos mudam-se as pessoas, mas nós temos, hoje ele é o problema e nós devemos atuar. Mas realmente nós temos problema com água, né, Marcos? Nós temos problemas com lixo, nós temos problemas com saneamento básico. Isso é uma coisa de governo, né? Então realmente nós pagamos uma ação e nós temos que agir em função disso, mas nós não somos tão culpados assim por esses fatos. Nós temos uma responsabilidade atual, mas a gente está pagando pela maneira como se encara um país que está em desenvolvimento. Sim. E que não muda essa maneira de enxergar de que aquilo que vai embaixo da terra não dá voto, aquilo que se faz em função de problemas de estrutura de cidade não aparecem. Então se faz não sei quantas mil casas, mas é interessante que eu sempre ouço isso, não construir tantas casas. Ninguém fala assim, eu fiz com isso tantos metros de esgoto, tantos metros de água tratada, tantos metros cúbicos de água tratada. Isso você não vê, né, Marcos? Eu coloquei perto das casas tantas escolas para que dá educação ao povo. Isso a gente não vê. Tantas e aí unidades de saúde, acaba realmente sobrando para a gente o Aedes aegypti. Mas nós vamos contar porque, na verdade... Eu acho que essa crítica é válida, viu, doutor? Assina embaixo o que o senhor falou, é exatamente isso. É que eu penso que nesse momento, a gente não tem que falar em outra coisa a não ser assumir a nossa parte e fazer. Porque aonde eu quero chegar é o seguinte, a consequência disso tudo sobra só pra gente. Só pra gente. Na nossa casa, exatamente. Casa, na sua casa. Então, assim, se a gente não resolver, querido... Não há dúvida. Mas é preciso que a gente amplie um pouquinho a maneira de pensar, Marcos, para que a gente possa ter um diálogo com quem manda, com quem comanda as nossas vidas, quem fazem as leis, que fazem propagandas em função daquilo que fazem, e realmente a gente sabe que isso é muito pouco, não é completo. A gente vive num país que é em desenvolvimento, mas que na verdade é subdesenvolvido mesmo, né? Totalmente. Marcos? E aí nós vamos pagar por essa situação, e nós fomos mencionar alguma coisa, eu pediria para nos ajudar aí. Acho que nós somos subdesenvolvidos até para gerenciar, né? Claro, principalmente, né? Mas veja, eu considero que esse fato que nós estamos comentando, que nós estamos vivendo, é uma emergência de saúde pública. E aí qual é a emergência? É uma emergência séria porque nós temos aí um vírus que realmente está brincando com as nossas vidas. E você sabe que Zika era sinônimo de confusão mesmo. Confusão, então. E até escrevi um artigo numa revista da cidade, a revista Saúde, exatamente mencionando isso. Vírus Zika, uma zika na saúde pública, né? Isso se comprovou nesta semana. O que aconteceu nesta semana, Marcos? A Organização Mundial de Saúde falou, não posso ficar indiferente a isso. Declara que a microcefalia por Zika vírus uma emergência mundial, cara. É uma emergência internacional. E aí, realmente, você vê que é uma coisa tão séria, porque para você sensibilizar quem está lá do outro lado do mundo, porque a coisa é muito séria. E essa mensagem é que nós queremos passar para o telespectador. Nós estamos vivendo uma situação de saúde pública muito séria, a ponto da Organização Mundial de Saúde declarar que isso é uma emergência mundial. Por quê, Marcos? Porque se fosse alguma coisa que tivesse ficado lá no Nordeste, eles não iam se preocupar. Não, isso que eu ia falar. Mas nós estamos... Tem toda a chance de ser global, né? Nós estamos já exportando para os Estados Unidos, né? Nós temos aqui em volta aí, me parece que em torno de 20 países da América comprometidos. Chegou Zika vírus na Itália, semana passada chegou, nós vamos ver outros países, mas chegou na Espanha recentemente. Então, peraí.
Você imagine, se nós temos hoje aí em torno de 4, 5 mil crianças com microcefalia ou com esse diagnóstico, Marcos, você imagine daqui 15 anos, daqui 10 anos, nós vamos ter uma geração de microcefalia. Meu Deus. Que país é esse, minha gente? Como já é uma expressão muito usada, mas nós Renato vamos ter Russo já dizia, né? um agravante muito sério, nós vamos ter uma geração de microcefalia. Só quem convive com isso, que pega uma criança, que mede a cabeça, que vê o desenvolvimento de uma criança com microcefalia, que pode dizer assim para você, gente, vamos sair, vamos dar pancada nesse Aedes, porque realmente a coisa é muito séria. Felizmente não chegou por aqui ainda, pelo menos não há documentação desse fato que eu saiba. Está bem pertinho, né? Bauru chegou a Bauru próximo, não sei se esse é o diagnóstico mesmo, porque nós vamos comentar, Marcos, que microcefalia não é só o Zika vírus. Né? Tem uma série de doenças que levam a isso. Mas esse é o momento pelo montante. Doutor, mas então, é até importante falar, não sei se o senhor tem esse número, só para a gente ter uma noção. O número, por exemplo, de casos de microcefalia antes de tudo isso, para cada 1.000 ou 10.000? Não, eu tenho toda essa relação por ano, nós vamos comentar. Então vamos lá. Mas eu queria só mencionar que a Organização Mundial de Saúde está declarando essa microcefalia e como uma emergência. O que isso representa? Isso até ia comentar isso para você, que foi uma coisa muito boa que aconteceu. Porque isso é uma mera formalidade ou existem ações por trás disso? Não, existem ações por trás disso e existe dinheiro por trás disso. Boa. Entende? Existe dinheiro. Só que você vai colocar assim, num mundo que o Brasil está numa emergência mundial por causa de um vírus chamado Zika vírus. O que acontece? Ninguém vai querer vir para cá. Sim. Certo? Quer dizer, vai limitar realmente, nós temos aí uma Olimpíada, o turismo é realmente de muito dinheiro para o país, é um comércio muito forte. É uma medida ruim, mas precisava ser tomada. Mas, sob o aspecto de saúde, eu acho que é bom, porque eles não vão colocar o nome deles assinando o que os nossos governantes fazem. Eles vão querer que realmente eles possam mandar. E aí vem dinheiro para pesquisa, que nós temos condições, nós temos um instituto sério, só que realmente é muito limitada a condição econômica de cada situação dessa. E é um reflexo, claro, da saúde pública. Nós não conseguimos resolver os nossos problemas primários de diarreia na criança, entende? Nós agora vamos ter que investir em tecnologia para fazer uma vacina para o Zika vírus. Isso vai demorar N anos, ou sei lá, pode até sair pelo esforço de cada cidadão brasileiro, né? Mas, quem sabe, vindo dinheiro de fora e vindo tecnologia de fora, e os Estados Unidos começando a se preocupar e trabalhar, como alguns países desenvolvidos da Europa, seria bom chegar na Alemanha, né? Chegar na Suíça, Israel, onde o pessoal é sério, fala assim, ó, essa doença não pode entrar aqui, vamos vacinar, vamos arrumar um jeito de matar um mosquito no ninho, sei lá. Eles vão inventar alguma coisa, porque tem uma maneira de pensar, Marcos, o país desenvolvido tem uma maneira de pensar diferente, sabe? A gente não tem ideia. Quer dizer, cientificamente nós realmente estamos muito menos que engatinhando, nós estamos firmando o pescoço diante deles. E aí realmente você tem que confiar. A gente não consegue entender que um objeto que acumula água não pode ficar exposto ao tempo. A gente não consegue. Não, são coisas assim muito elementares, mas que vão ter que se criar uma outra situação, porque isso é cultural no nosso país. Você não vai mudar a cultura do povo pensar que ele pode jogar lixo no terreno baldio. Ele sempre fez isso na vida dele, nasceu assim, lá no bairro dele é assim, vai ser muito difícil mudar. Então, mas nós temos que criar uma situação em paralelo, de tal forma que o cara vai continuar com a cultura dele, porque faltou escola para o cara ir, entende? Então, realmente, nós vamos falar alguma coisa sobre o Aedes, alguma coisa que possa ser interessante a você, telespectador, para que você também tenha uma posição melhor diante dessa condição que nós vivemos, né, Marcos? Legal. Vamos para o intervalo rapidinho? Vamos para o intervalo e a gente já volta, né, Marcos? Porque eu quero comentar bastante coisa sobre o Aedes, porque esse é o nosso foco. A Aedes que vem dando trabalho há muito tempo. Você vai ver que o Aedes dá trabalho há muito tempo. Não é de agora, não. Você vai ver que não é de agora. É por causa dos nossos avós. Não. Antes? Meu Jesus. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência então com o programa O Mundo da Criança de hoje. Não sai daí não. Zika vírus, Aedes aegypti é o tema do nosso Mundo da Criança de hoje. Até já.